Oi gente, tudo bem com vocês? Que a China possui algumas das maiores e mais tecnológicas empresas do mundo, ninguém tem dúvida. O próprio grupo Alibaba, que é tão conhecido, que provavelmente você já deve ter visto alguns vídeos aqui no YouTube falando sobre a empresa, é um conglomerado que vale hoje 500 bilhões de dólares aproximadamente, gera mais de 100 bilhões de dólares de receita anual, atua em diversos segmentos de e-commerce até meios de pagamentos, e só a marca Alibaba e as suas marcas, as suas subsidiárias, foram avaliadas em 140 bilhões de dólares durante o ano de 2020. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como investir em empresas chinesas, se faz sentido investir nessas empresas, a gente vai falar sobre os riscos de se investir em empresas chinesas e por que eu não faço isso diretamente, e o erro que custou 95% de perda de patrimônio para alguns investidores que decidiram investir em algumas dessas empresas. Bom, eu também vou falar para vocês no final do vídeo como que eu gosto de me expor indiretamente ao mercado chinês, caso você tenha interesse em fazer isso, sem correr todo o risco que a gente vai falar ao longo do vídeo de se investir em empresas que têm a sua sede na China. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, vai ser um prazer ter você aqui comigo também nos próximos vídeos. Bom, quando a gente fala de investir na China, a gente tem basicamente três opções que são bem fáceis para o investidor brasileiro acessar esse tipo de empresa que tem a sua sede lá na China. A primeira e mais fácil delas é você investir em algum ETF que é listado na bolsa aqui do Brasil, que investe nessas empresas. Lembrando que ETFs são veículos listados em bolsa, são fundos listados em bolsa, que você compra uma cota deles e normalmente os fundos replicam algum índice de mercado, como por exemplo o índice chinês. Aqui na Bolsa do Brasil a gente tem o China 11, que é um ETF razoavelmente novo, que replica o índice MSCI China, com mais de 700 empresas que são listadas lá na Bolsa da China. Lembrando, se você é novo aqui no canal, eu não tenho nenhuma relação comercial com nenhuma instituição financeira, mas eu tô citando o China 11 porque ele é o único ETF aqui no Brasil que replica o mercado chinês e ele foi lançado há pouco tempo. Esse ETF ele cobra uma taxa de 0,3% ao ano, que não é uma taxa tão elevada, lembrando que essa taxa já é descontada ali de dentro do ETF. E o ETF, no final do dia, ele não está investindo, no caso do China 11, diretamente nas empresas chinesas. Esse ETF, ele compra um outro ETF que é listado na bolsa norte-americana. Então, se abrir o ETF China 11, vai ter cotas de um ETF norte-americano chamado iShares MSCI China, código de negociação lá na bolsa americana MCHI. E esse ETF aí sim vai comprar as empresas que são listadas lá na China. Então essa é a opção 1, a opção mais prática, você vai ter uma exposição genérica ao mercado chinês. A opção número 2 é, em vez de você comprar o China 11, você comprar o MCHI lá diretamente na bolsa norte-americana. Se você não sabe como investir de forma simples e prática no mercado norte-americano, vou deixar o link na descrição do nosso intensivão de investimentos no exterior, e você também vai ter acesso ao meu e-book gratuito Bem-vindo ao Wall Street. É um conteúdo bem legal, dá uma olhadinha lá depois para você aprender o passo a passo. Mas bom, então a segunda opção é você comprar esse ETF diretamente lá nos Estados Unidos. Qual que é a diferença de comprar o ETF no Brasil ou comprar ele lá nos Estados Unidos? A diferença é que você não vai estar pagando a taxa de administração do China 11, porque o China 11 cobra 0,3% ao ano e o MCHI cobra 0,69% ao ano. Então quando você compra o China 11, você está pagando indiretamente essas duas taxas que ficam próximas ali a 1% ao ano. Então você vai estar driblando, né, esse 0,3% do China 11, optando pela segunda opção. E a terceira opção é você, em vez de investir através de um índice, de replicar um índice, é você diretamente lá na bolsa norte-americana comprar ações das empresas chinesas que são listadas lá, como por exemplo é o caso que eu citei da Alibaba, código de negociação BABA. E bom, faz sentido investir na China? Eu vejo que muitos de vocês que me acompanham também lá no Instagram, se você não me segue, @fabio.holder, me perguntam se faz sentido investir na China, porque o mercado chinês é um mercado que vem crescendo muito, o PIB da China cresceu demais nas últimas décadas. Só pra gente ter uma ideia, ali no ano 2000, o PIB da China era de 1 trilhão de dólares e hoje passa os 14 trilhões de dólares ao ano. Lembrando que o PIB é tudo que as pessoas consomem dentro do país, todos os investimentos que são feitos, todos os gastos públicos que são feitos, todas as exportações que são feitas, menos as importações que o país faz. Lembrando que todos esses dados são divulgados pelo Banco da China, a gente não sabe qual que é o nível de acuracidade
desses dados. Mas de qualquer forma, supondo que esses dados estejam corretos, a gente teve um crescimento de mais de 10 vezes o PIB nas últimas 2 décadas. O que também chama bastante atenção é o PIB per capita, porque na China a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas, de habitantes, então o PIB crescendo, quanto que cada pessoa proporcionalmente produziu, né, ou representou daquele PIB. A gente tem mais ou menos o valor saindo lá no ano 2000 de $1.000 por ano por pessoa, que é o que a gente chama de PIB per capita, para mais de $10.000 hoje, o PIB per capita da China. Só para você ter uma ideia, hoje o brasileiro, ele tem um PIB per capita de $6.7 mil por ano. Então o PIB per capita da China hoje já é maior que o do Brasil. E muitas pessoas se incentivam a investir na China por causa desse crescimento que é esperado ainda continuar pelos próximos anos. Porém, é muito importante a gente destacar que não existe correlação entre crescimento de PIB e valorização da Bolsa de Valores. Quando a gente pega o principal índice da Bolsa Chinesa e vê a variação dele na última década em dólares, a gente chega basicamente a uma lateralização de mercado. Ou seja, para cada $1.000 investidos na China lá em 2008, hoje você ainda teria os mesmos $1.000. E eu vou deixar também o link na descrição de um estudo muito interessante feito pela MSCI Global, falando sobre a não correlação entre PIB e retorno de bolsa. Mas basicamente os principais motivos para isso acontecer, existem vários outros trabalhos acadêmicos mais sérios que também comprovam isso, é que basicamente são 3 fatores que demonstram que não existe essa correlação. O primeiro fator é que hoje a economia ela é globalizada, então não necessariamente o valor do PIB que está sendo gerado dentro daquele país vai ficar preso dentro daquele país. E muitas vezes as empresas que estão ali vendendo produtos na China, que fazem parte desse consumo do PIB, não são empresas chinesas. Então, por exemplo, a Coca-Cola vende Coca-Cola lá na China, mas o lucro está indo para a Coca-Cola, não está indo para empresas chinesas listadas na bolsa. Se você for pegar, por exemplo, a própria Tesla, ela vende carros na China, só que o lucro está indo para a Tesla. Se você for pegar as empresas de luxo, como por exemplo a Louis Vuitton, a Hermès e a Gucci, que chegam a ter 40% da sua receita vindo da China, elas também são empresas que são listadas lá na Bolsa de Paris, fora da China. E eu pessoalmente invisto nessas empresas e gosto muito mais dessa exposição ao mercado chinês através de empresas que vendam seus produtos lá dentro, como é o caso dessas empresas que eu citei. Eu vou deixar aqui o vídeo, vários vídeos, já deve ter passado aqui os cards, mas mostrando alguns vídeos de análise dessas empresas para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Mas o primeiro fator é esse. O segundo fator é que boa parte do crescimento econômico do PIB vem de empresas pequenas, de pequenos negócios, que não são empresas que são listadas na bolsa. Então, quando o PIB cresce e as empresas menores e pequenas que não são listadas na bolsa crescem de forma muito mais relevante do que as que são listadas, você vai ver basicamente uma lateralização da bolsa, porque essas empresas não necessariamente vão ter que performar por causa do aumento do PIB. E um terceiro fator, que é um detalhe bastante interessante, é que todo o crescimento futuro esperado, ele já é precificado hoje no preço das ações. Então lá em 2008, já se sabia que a China vinha crescendo a 2 dígitos ao ano, né? O PIB ali perto de 10, 12, 15%. Na última década, o PIB da China cresceu ali em média entre 5 e 10% em cada um dos anos. Mas como existe essa expectativa muito alta de crescimento do PIB, isso já é incorporado hoje no preço das ações e qualquer coisa que seja diferente do que já é esperado não vai gerar valor para os investidores. Lembrando, o link está lá na descrição de um estudo que mostra um pouquinho mais em detalhes tudo isso que eu expliquei aqui sobre a correlação de PIB e de bolsa. Bom, vamos para a terceira parte aqui do nosso vídeo, que é o risco de se investir em empresas chinesas. Porque, apesar disso ser verdade, a gente tem boas empresas ou empresas que aparentam ser bons investimentos, como é o caso da Alibaba, listadas lá na China. Então, Fábio, tudo bem, a bolsa ficou de lado, mas será que não vale a pena escolher algumas empresas chinesas e investir nessas empresas? Então vamos entender o risco que você vai estar correndo ao fazer isso. A grande questão dentro desse ponto do risco é que o governo chinês ele proíbe investidores que não moram na China comprarem ações na bolsa de Xangai. Então o mercado acabou criando estruturas que viabilizassem investidores de fora da China conseguirem se expor de forma indireta às empresas chinesas e foram criadas o que a gente chama de Variable Interest Structure, também conhecidas como VIS, né? Ou VI, como vamos chamar aqui no vídeo, VIE basicamente. E o que são as VIEs? Então, quando o investidor compra uma ação de uma empresa listada na bolsa lá dos Estados Unidos, como da Alibaba, você não está comprando participação no capital da Alibaba chinesa, você está comprando
participação no capital de uma empresa listada nas Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal que fica ali no Caribe, que basicamente essa empresa tem o mesmo nome da empresa chinesa e ela acaba investindo em uma outra terceira empresa chinesa, e essa terceira empresa chinesa possui um contrato através de uma Variable Interest Structure, que é o que a gente chama, de participação dos lucros da empresa chinesa. Então, quando você compra ações de uma empresa chinesa listada na Bolsa dos Estados Unidos, você está comprando participação em uma outra empresa que tem um contrato de participação ou nas receitas ou no lucro dessa outra empresa. E o que é interessante é que a Securities Exchange Commission, que é a CVM norte-americana, permite que essas estruturas, as VIEs, reportem os seus resultados como se elas fossem empresas chinesas. Então, quando você abre a demonstração financeira da Alibaba, que é reportada lá nos Estados Unidos, você está vendo uma cópia das demonstrações financeiras que a Alibaba chinesa reportou, mesmo que não haja direitos sobre o patrimônio da empresa chinesa. Outro ponto é que parece que a legislação referente a essas estruturas de VIE são legislações cinzentas em relação tanto à legislação norte-americana quanto à legislação chinesa. Inclusive, se você olhar as demonstrações de resultados lá dos Estados Unidos, um dos termos que mais aparecem é Variable Interest Structure. Inclusive, na parte de riscos de reporte dos resultados, que é reportado pela própria empresa Alibaba, é citado diversas vezes que existe um risco bastante relevante desse tipo de estrutura que é utilizado, que foi criado recentemente para tentar driblar essa limitação que o governo chinês coloca de investidores comprarem empresas chinesas, e que caso o governo lá altere a legislação ou mude a legislação contra, é possível de você perder todo o seu capital investido. Isso quem está falando não sou eu, isso quem está falando é o próprio report de resultados das empresas quando elas abrem o seu capital dessa forma indireta lá nos Estados Unidos. E sem contar que o report lá das empresas na China já é algo bastante questionável e algo que não é tão padronizado como é aqui no Brasil e como é para as empresas norte-americanas. Eu recomendo vocês assistirem um documentário bem interessante que tem no Netflix chamado China Hustle, que fala bastante sobre fraudes contábeis, especificamente de empresas chinesas. Ou seja, quando você compra ações de Alibaba ou de qualquer outra empresa chinesa listada nos Estados Unidos, você está comprando uma empresa espelho que é listada nas Ilhas Caimã, que indiretamente possui um contrato que dá direito à participação nos lucros ou até mesmo nas receitas da empresa original chinesa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pedir para o Theo colocar aqui na edição como que essa estrutura ela é feita, e eu também vou deixar lá no link da descrição para vocês olharem e entenderem em detalhes cada um desses pontos, né? Ou seja, como que a participação da empresa que você compra na Bolsa Americana, ela não se liga a uma participação direta de equity, de patrimônio nas empresas chinesas. E bom, para a gente fechar, vamos falar aqui sobre o erro que custou 95% de perda de patrimônio para investidores que compraram algumas empresas chinesas, talvez sem saber desse risco que eu estou mencionando. No dia 23/7, o governo chinês fez algumas alterações importantes sobre a legislação que regia as empresas de educação da China, informando que essas empresas não poderiam mais usar a bolsa de valores para levantar capital e que também não poderiam captar mais recursos vindo do exterior, e citando especificamente as estruturas de VIE. Quando a gente pega as duas principais empresas chinesas, a gente vê que as suas ações caíram mais de 90% desde o anúncio feito em 23/7 até o momento que eu gravo esse vídeo. A Tao Education Group teve suas ações caindo ali de algo próximo de $85 para algo próximo de $1,95, ou seja, uma queda de mais de 95% em alguns poucos meses desde que isso foi declarado. A New Oriental Education and Technology Group também teve suas ações caindo 90% desde o anúncio que foi feito pelo governo chinês. E obviamente que esse impacto acabou repercutindo em várias outras empresas chinesas, porque afinal de contas, essa medida do governo poderia acontecer também do dia para a noite para qualquer outras empresas. A própria ação da Alibaba caiu 50% desde o anúncio feito pelo governo chinês. As ações saíram de um pouco mais de $300 para $157 no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, para a gente começar a concluir aqui o nosso vídeo, algo que é muito importante para quem quer investir por longo prazo e construir um patrimônio sólido na bolsa de valores é você entender que mais importante do que você ter ganhos expressivos no longo prazo é você preservar o seu capital. Eu vejo muitos investidores correndo atrás de rentabilidade, sendo que rentabilidade é uma variável que não está no nosso controle. A gente faz boas análises, a gente faz boas seleções de ações, aqui no canal tem várias análises, se você é novo por aqui,
dá uma olhadinha lá depois. A gente faz o nosso melhor, investe nosso dinheiro em boas empresas e o retorno e o resultado acabam vindo naturalmente no futuro. E é muito importante a gente não expor o nosso patrimônio ao risco de ruína, como é o risco que é bastante evidente no caso de empresas chinesas. E um ponto que é bastante importante, se você investe nessas empresas, entende esse risco e se expõe a esse risco de uma forma que não vá comprometer o seu patrimônio, não tem nenhum problema, tá tudo certo. Mas é muito importante para o investidor de longo prazo entender quais são os riscos que ele está correndo daquele investimento. Porque imagina, você está investindo em empresas da Alibaba ou qualquer uma outra empresa chinesa e de repente suas ações caem 95% por causa de um risco que você nem sabia que você estava correndo. Então tente sempre entender quais são os riscos que você está correndo quando você vai fazer um novo investimento. Fábio, como é que eu sei qual o risco que eu estou correndo? Existem várias formas, tá? A gente já fala bastante sobre isso aqui no canal, mas uma forma bastante prática para empresas brasileiras é você olhar no formulário de referência, que é um documento que tem lá no site de relacionamento com investidores de qualquer empresa listada. Lá é linkado todos os riscos que a gerência julga que são riscos relevantes para a empresa. E às vezes tem alguns pontos bastante fora da curva que você acaba aprendendo sobre um risco mais específico daquela empresa. Lá nos Estados Unidos, essas informações estão no formulário 10K para as empresas que são listadas norte-americanas e no formulário 20F para as empresas que são listadas fora dos Estados Unidos, como é o caso das empresas chinesas. Então lembre sempre de diversificar a sua carteira para você nunca ter o risco de ruína, de perder todo o patrimônio do dia para a noite em um investimento que você achava que fosse seguro. E bom, para mim pessoalmente, nada justifica o risco de você ter uma perda de 100% praticamente do seu capital de forma bastante abrupta. Quando a gente se expõe a esse tipo de risco, que é um risco sim ou não, né, um risco discricionário, ele não é um risco contínuo, vamos colocar assim, ou seja, do dia para a noite as regras podem mudar e você perder praticamente todo o seu patrimônio, não é algo que eu gosto de me expor. Eu prefiro muito mais, como eu falei anteriormente, ter empresas na minha carteira que vendem na China, porque tudo bem que o governo chinês pode proibir as empresas que são de fora da China venderem lá, mas isso seria um passo muito mais drástico do que simplesmente fazer algum tipo de alteração sobre as próprias empresas chinesas. Então, eu prefiro me expor dessa forma. Eu também não tenho nenhuma empresa que vende 100% para a China, mas é uma forma que eu tenho de me expor e ganhar também, aí sim, com o crescimento do consumo na China, que realmente vem acontecendo ao longo do tempo e também vem impactando o resultado dessas empresas. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês querem que eu traga mais conteúdo assim, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo também que eu vou tentar responder todo mundo. E pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal e a gente se vê no próximo vídeo.